Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma transmissão aqui para a gente poder falar um pouquinho, voltar à nossa prática aí de trazer essas discussões de informações médicas, né? Principalmente relacionado com as doenças respiratórias. Então, hoje eu estou voltando aí para falar um pouquinho para vocês, um pouquinho de asma hoje, tá? Então, vou aproveitar, eu estava fazendo uma apresentação agora, terminei, e aí eu falei, vou fazer uma transmissão agora para falar para os seguidores aí um pouquinho de asma, para também dizer que eu estou bem, estou voltando a trabalhar essa semana, tá? Se Deus quiser, semana que vem eu volto a todas as minhas atividades, tá? Estou bem recuperado, graças a Deus, e firme e forte aí para poder auxiliar as pessoas que realmente precisam de tratamento respiratório, né? Bom, hoje o assunto é um assunto bastante importante. Eu vou falar para vocês de asma, tá? É um assunto que sempre tem que ter uma relevância e uma pontuação aí importante. Por quê? Primeiro, o que eu quero dizer para vocês é a importância que a asma tem em relação ao impacto que ela apresenta na sociedade, tá? A asma é uma doença muito comum, tá? As pessoas não sabem disso, as pessoas têm um pouquinho de preocupação quando a gente fala assim, a pessoa tem asma. Muitas pessoas têm uma certa impressão de que a asma é uma doença rara, é uma doença que acaba sendo muito debilitante. E a gente tem muitas formas de asma que muitas vezes se manifestam, por exemplo, só com tosse crônica, ou crises assim bastante esporádicas, né, de tosse, de chiado e de outras apresentações que a pessoa pode ter, limitações para fazer algumas atividades físicas, por exemplo. Muitas pessoas têm asma e não sabem ter esse diagnóstico de asma porque realmente não conhecem a doença. Então hoje eu estou aqui para dizer para vocês um pouquinho sobre asma e trazer um pouquinho desse conhecimento para que vocês possam entender um pouco essa doença e saber a importância dela e fazer com que essa mensagem ela se transmita cada vez mais, para que a gente possa identificar cada vez mais os pacientes asmáticos e poder oferecê-los o tratamento, tá? Que a gente tem muitas opções terapêuticas hoje para asma. Então, primeiramente, vamos dizer o seguinte, o que é a asma, né? Então, a asma é uma doença crônica. Então, esse é um conceito importante. A asma é doença crônica. O que é doença crônica? É uma doença que ela não tem cura, né? A pessoa convive com ela de maneira contínua. Muitas vezes, a asma ela é um processo inflamatório. Então, a asma ela inflama os brônquios, né? Que são os raminhos que levam ar para o pulmão. Então, a inflamação na asma, o processo inflamatório está relacionado com os brônquios, né? Que são um segmento do tecido pulmonar que conduz, né, a via aérea de condução, né, para poder chegar o ar, a troca gasosa entre o pulmão e o meio externo, né? Então, os brônquios eles inflamam na asma, tá? E nós temos vários tipos de inflamação, né? Hoje a gente consegue identificar vários perfis diferentes de asma. Nós temos asmas que são alérgicas, né, que as pessoas sabem muito bem que muitas vezes a asma tem uma característica alérgica, mas a gente tem asma que não é alérgica. A gente tem asma relacionada com a obesidade, por exemplo. A gente tem asma que ocorre um perfil de inflamação por um tipo de célula chamada eosinófilo. Nós temos asma que acontece por outras vias inflamatórias, por exemplo, os neutrófilos, né? E nós temos asma que muitas vezes não tem muito processo inflamatório celular na via aérea, né? Que é a asma pauciforme, né? Que é uma outra forma de asma. Então nós temos asma induzida por esforço, nós temos asma induzidas por medicamento, asma relacionada com doença pulmonar obstrutiva crônica, nós temos asma alérgica, nós temos asma não alérgica, temos asma relacionada com a obesidade. Então hoje a gente consegue clinicamente ou através de alguns exames muito simples, né, identificar cada tipo de asma
para poder direcionar o tratamento específico, tá? Mais de 10% da população tem asma, tá? Então é uma doença muito comum e o Brasil é um dos países mais prevalentes em asma, ou seja, é um dos países que mais tem caso de asma. Para vocês terem uma ideia, no mundo nós temos mais de 300 milhões de asmáticos. E no Brasil nós temos em torno de 20 milhões de asmáticos. Então, o Brasil ele concentra uma parcela grande de pacientes asmáticos do nosso globo total, né? E esses pacientes muitas vezes não têm o diagnóstico. E sem o diagnóstico não tem como oferecer o tratamento adequado para cada paciente. Então é muito importante entender essa doença. Como é que a asma se manifesta, né? Como é que são os sintomas da asma? Normalmente é um paciente que tem tosse. A tosse é um dos sintomas mais comuns na asma. Geralmente a tosse é seca, geralmente a tosse é mais de padrão noturno. Às vezes a tosse ela faz a pessoa despertar do sono, né? Muitas vezes a pessoa acorda à noite por causa de tosse. Muitas vezes é comum isso em criança, né? As crianças às vezes ficam tossindo à noite, acordam durante o sono, despertam do sono por causa da tosse desencadeada pela asma. A asma pode provocar um processo inflamatório e um chiado, né? Uma inflamação nos brônquios que diminui o calibre dos brônquios. Isso provoca o chiado, né? Um barulhinho que a gente consegue perceber, às vezes o paciente percebe, às vezes a pessoa que está próxima ao paciente consegue até ouvir esse chiado, né? Que é chamada de sibilo, né, que corresponde a um espasmo dos brônquios, né, um fechamento da via aérea. É um sintoma frequente também no paciente asmático. O cansaço, a falta de ar, principalmente à noite, ou relacionada ao esforço, acompanhado de tosse, essa falta de ar que pode ser recorrente, ou seja, a pessoa pode ter e de repente melhorar. Então é muito comum às vezes o paciente entrar em crise de asma, sentir tosse, chiado, falta de ar, e às vezes até o paciente chegar em um profissional, às vezes ele já melhorou, ou aquele horário que ele foi consultar, o pulmão dele está limpo. Então a asma tem essa variação de comportamento, porque o processo inflamatório ele é crônico, mas ele tem momentos em que a inflamação é mais acentuada. E essa acentuação da inflamação muitas vezes provoca mais ou menos sintomas no paciente, tá? Basicamente, o tratamento da asma ele é feito com medicamento inalatório, né? Então, como a doença inflama os brônquios, a gente tem medicamentos que agem diretamente lá nos brônquios, que são medicamentos utilizados por via inalatória. Pode ser feito por spray, pode ser feito por cápsulas contendo um pó inalante para a via aérea, pode ser feito às vezes em inalação, né? Pode ser feito em várias formas, que a gente tem hoje vários dispositivos inalatórios com várias moléculas diferentes, né? Mas a base do tratamento da asma é o corticoide inalatório. O corticoide inalatório é um medicamento seguro, é um medicamento que não traz adversidades sistêmicas importantes. É um medicamento hoje, com as moléculas mais modernas, são medicamentos que têm uma potência de desinflamar os brônquios sem trazer efeitos colaterais no organismo. Então quando a pessoa fala assim, mas a asma é tratada com corticoide, né? Então esse corticoide vai fazer mal para a pessoa. O corticoide inalatório ele corrige a asma, ele trata a asma na grande maioria dos pacientes, né? E não traz adversidades importantes sistemicamente, né? Como ocorre com o uso do corticoide oral, o corticoide sistêmico, que sim faz muito mal para a saúde, principalmente quando utilizado de maneira recorrente, repetitiva, principalmente sem o acompanhamento médico, que é muito comum acontecer isso no nosso país, porque é um medicamento que não tem controle em termos de utilização, ele é vendido sem receita, as pessoas têm fácil acesso ao corticoide. Então esses medicamentos a gente sabe que são bastante ruins e prejudiciais à saúde, principalmente se não acompanhado por um profissional. Mas os corticoides inalatórios, que são os medicamentos
que são utilizados diretamente na via aérea, eles tratam a asma e não trazem adversidades. Então esse conceito de que a bombinha vicia, de que a bombinha mata, isso não é real, isso é um mito, gente. A gente precisa desmitificar isso aí, tirar esse mito, para que as pessoas possam receber o tratamento adequado, sem ter preocupação de estar tendo algum evento futuro em relação ao coração ou em relação a outros mitos que na nossa sociedade realmente é divulgado e às vezes até por alguns colegas que ainda não estão bem conceituados em relação a essa utilização. Então, é importante vocês entenderem que a asma é uma doença frequente, o nosso país é um país muito comum em asma. A asma ela tem uma prevalência muito grande na infância também, mas ela pode aparecer, às vezes, em outras fases da vida. É possível uma pessoa manifestar asma, às vezes, com 60 anos, 50 anos, às vezes na terceira idade, né? Então, a asma ela pode ser manifestada em vários momentos da vida. A pessoa tem essa disfunção genética, mas dependendo do tipo de exposição que ela vai ter ao longo da vida, ela pode ou não manifestar a asma, o processo inflamatório mais precoce ou mais tardiamente. Então, às vezes é muito comum a asma se manifestar na infância, mas a asma pode manifestar numa gestação, a asma pode manifestar na fase adulta, ou às vezes até uma manifestação mais tardia, como uma manifestação na terceira idade. Então é importante a gente entender esse conceito de que a asma, o diagnóstico da asma é um diagnóstico clínico, ou seja, um médico que tem a condição de reconhecer aquela história e examinar, ele consegue dizer para a pessoa, você tem asma, e fazer o diagnóstico sem necessidade de nenhum exame. Os exames que a gente pede na asma, muitas vezes, são exames para fazer diagnóstico diferencial. O que é isso? Quando a gente tem um paciente com asma, às vezes a gente precisa excluir outros diagnósticos para poder falar assim, realmente afastamos tudo, isso aqui é asma. Então a asma não precisa de exame para confirmar a asma, tá? O diagnóstico da asma ele é clínico. Às vezes o médico utiliza de realização de exames para excluir diagnósticos diferenciais, tá? Então isso é importante também. A asma é tratada com medicamento inalatório, essa é a base do tratamento, e tem muitas pessoas, isso é um dos pontos principais agora que eu vou fazer a transmissão, a gente tem bastante gente acompanhando, e isso é bastante interessante porque é um assunto muito comum, tá? E esse ponto é o ponto principal da minha transmissão de hoje. Muitas pessoas fazem tratamento de asma com bombinhas que só aliviam os sintomas. Por exemplo, existem medicações que são broncodilatadores inalatórios. Por exemplo, salbutamol, o próprio fenoterol, o próprio ipatrópio. São medicamentos que aliviam os sintomas da asma, mas eles não tratam a doença. E as pessoas muitas vezes estão fazendo tratamento achando que estão tratando a asma com a utilização desses medicamentos e ela não está tratando a asma. E a asma pode muitas vezes levar a um processo mais grave e a pessoa pode vir até apresentar uma crise com insuficiência respiratória e óbito. A mortalidade aumenta nesses pacientes que estão utilizando medicamentos apenas de alívio e não de tratamento. Eu estou com a Andréia perguntando, deixa eu ver aqui, meu filho toma Piemonte há 1 ano para prevenção. Bom, legal, Andréia. O que é o Piemonte? O Piemonte é um medicamento que é chamado um antileucotrieno, tá? É uma forma de tratar a asma, né? Ele age num processo inflamatório da asma que envolve uma linha de inflamação desencadeada por uma molécula chamada leucotrienos. Então, o Piemonte, né, que é o antileucotrieno, que é o Montelukast, ele inibe a ação do leucotrieno. Então, isso é uma forma de tratar a asma, e isso pode trazer alguns resultados na asma pediátrica, na criança, né? Mas geralmente esse medicamento ele é utilizado em associação com o medicamento inalatório. Então a base do tratamento da asma, na grande maioria dos pacientes, é a utilização de medicamento inalatório.
Eu tô com a Elisiane Souza Mesquita perguntando se a asma tem cura. Boa noite, Elisiane. Grato pela sua presença. E a asma, ela não tem cura. A asma é uma doença crônica. Ainda não existe um tratamento curativo para a asma. Hoje nós temos excelentes tratamentos de controle da asma. A gente consegue controlar a asma desde a asma mais leve, intermitente, até as asmas mais graves, com impactos maiores na qualidade de vida da pessoa, e com as situações mais graves, como internação. A gente tem tratamentos de alta precisão hoje, tratamentos assim, extremamente específicos para tratar a asma, mas nós não temos a cura da asma. A asma é uma doença crônica. Quem tem asma sempre vai ter asma. Tá? Então esse é um conceito importante para vocês passarem para as pessoas, né? Para as pessoas poderem entender. Quem estiver gostando aí da nossa transmissão, deixa seu like. Quem não estiver gostando, deixa aí o seu dislike. E quem estiver achando importante esse assunto, depois compartilhe essa transmissão para que outras pessoas possam se beneficiar dessas informações, tá? Bom, recentemente, de alguns anos para cá, tem surgido medicamentos muito específicos para tratar a asma. Esses medicamentos são chamados medicamentos imunobiológicos, tá? São medicamentos que são aplicados, né, como se fosse uma vacina, tá? E são medicamentos que têm assim, uma indicação específica para os pacientes asmáticos graves, que são a minoria dos pacientes. A maioria dos pacientes asmáticos, eles são asmáticos que não necessitam desses tratamentos, mas você tem pacientes asmáticos que são graves, que não respondem somente ao tratamento com corticoide inalatório ou outros medicamentos, e muitas vezes a necessidade de você realizar um tratamento mais específico, um tratamento mais direcionado para aquele paciente, e aí entra hoje os medicamentos chamados imunobiológicos. Nós temos no nosso país hoje 4 medicamentos nessa linha de imunobiológicos. Então eu vou citar mais para vocês conhecerem. Às vezes tem alguns pacientes asmáticos aqui nos acompanhando, às vezes alguns até que já usam esses imunobiológicos, mas é uma informação importante para que a população entenda essa necessidade. Então nós temos hoje o omalizumab, que é um medicamento mais antigo, né, já faz mais de 10 anos que esse medicamento é autorizado para asma e tem outras doenças que são tratadas com ele, que é um medicamento que age em uma via da inflamação da asma dos pacientes asmáticos alérgicos, aqueles pacientes que têm asma com característica alérgica. Nós temos também outras 2 linhas de medicamentos mais novos que chegaram no Brasil em 2018, que é o benralizumab e o meprolizumab, que são medicamentos específicos para asma grave relacionada com a inflamação eosinofílica, que é um tipo de asma relacionada com eosinófilos. E nós temos agora, mais recentemente, esse ano foi aprovado no Brasil, uma outra medicação chamada dupilumab, que é um medicamento que é para um tipo de asma, que é um tipo de inflamação chamada inflamação tipo 2, né, que é uma inflamação desencadeada por uma célula chamada T-helper, né, que é uma inflamação específica, onde você tem fenótipos de pacientes alérgicos e não alérgicos que acabam tendo esse perfil. Eu estou aqui com o Ramos Souza. Boa noite. Todas as pessoas asmáticas, elas nascem com asma? Boa pergunta essa, né? Realmente assim, toda pessoa asmática, ela nasce com essa disfunção genética. Isso é genético, né? Então ela tem essa disfunção. E aí ela vai manifestar ou não, depende do tipo o fenótipo, né? Depende de como essa pessoa vive, se ela tem exposições que ativam essa expressão genética, por alguma ocupação que ela faz, algum trabalho, por alguma exposição, por exemplo, a algum medicamento, a algum vírus, ou às vezes até ao cigarro, a poluição externa. Então a asma ela pode ser ativada por vários fatores, né? Por exemplo, tem pacientes que muitas vezes estão desenvolvendo a asma, está manifestando a asma, está ativando a asma por uma infecção por o Covid, por exemplo, pelo coronavírus. Então o paciente nasceu com aquela disfunção genética e ela manifestou depois que ela teve uma infecção pelo Covid, por exemplo.
Então a asma ela pode ser desencadeada por uma infecção viral, ela pode ser desencadeada por um fator ocupacional, ela pode ser desencadeada por algum estímulo da própria gestação. Então tem várias causas que podem levar à manifestação inflamatória da asma, mas a pessoa nasce com essa disfunção genética e ela acaba manifestando ao longo da vida. Bom, eu não vou estender muito mais hoje a transmissão, tem bastante gente acompanhando, a gente não quero deixar um vídeo muito longo, mas para as pessoas aproveitarem. Então eu falei um pouquinho dessa questão da asma, dos novos medicamentos, tá? Espero que vocês tenham gostado e eu vou estar voltando aí com essas transmissões mais educacionais para que a gente possa bater um papo aí e trazer um pouquinho de conhecimento para vocês a respeito das doenças respiratórias e de outras doenças que a gente achar importante para que vocês tenham esse conhecimento e divulguem essas informações, tá bom? Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui, eu vou responder da Denise Garcia. Ela pergunta se a apneia do sono tem relação com a asma. A apneia do sono, Denise, não tem relação com a asma, mas a apneia do sono é uma comorbidade, é uma outra doença que pode atrapalhar o controle da asma. Então vamos dizer o seguinte, a pessoa tem asma e às vezes a asma da pessoa não está ficando muito bem controlada, apesar de ela fazer o tratamento direitinho, porque às vezes ela tem alguma doença que atrapalha o controle da asma. Por exemplo, uma doença muito comum que atrapalha a asma é a rinite, é a inflamação do nariz, tá? Então isso aí pode atrapalhar o controle da asma. Se você não tratar o nariz, a rinite, a asma não melhora. Outra situação é o refluxo. Às vezes a pessoa tem um refluxo gastroesofágico e esse refluxo atrapalha o controle da asma, né? Então é importante a pessoa tratar o refluxo para poder controlar a asma. E a apneia do sono é uma outra doença que está relacionada com a parte respiratória do sono, né? Que depois a gente pode fazer uma transmissão explicando direitinho o que é a apneia, mas essa doença ela atrapalha o controle da asma. Então quem tem a apneia do sono e tem asma, às vezes a asma não está controlada por causa do não tratamento da apneia, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Tô feliz aí de estar voltando às minhas atividades, tá? E também de poder fazer esse trabalho aqui nas nossas redes para poder trazer conhecimento, informações e divulgar à população cada vez mais o bom conhecimento, as boas qualidades de informação. Um abraço para vocês, muito obrigado pela presença, fiquem com Deus e boa semana, bom término de semana, né? Porque nós já estamos mais da metade dela. Um abraço para vocês, tchau, tchau.